Você está aguardando a volta de Jesus? Ou melhor, como você está aguardando a volta de Jesus? Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Celso e hoje eu quero fazer um pequeno estudo aqui a respeito do retorno, da segunda vinda de Jesus e chegar numa conclusão de como que nós estamos aguardando essa volta de Jesus. Quero ler o texto que está lá na primeira carta de João, capítulo 3, do 2 ao 3. Então, primeira carta de João, capítulo 3, diz o seguinte, lá a partir do 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. O que nós podemos tirar desse texto? Primeiramente, quando a gente estuda a Bíblia ou qualquer outro livro, a gente tem que fazer perguntas ao texto. Então vamos fazer uma pergunta para o texto. Todo aquele que tem esta esperança. Aí a pergunta é, qual esperança? Aí o João diz o seguinte, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. A esperança é, quando Jesus retornar, seremos semelhante a ele. Então, a pergunta e a resposta. Jesus, ele vai voltar e nós o veremos, todo olho o verá. Uns verão para condenação, outros o verão para salvação. Mas o apóstolo aqui ensina o quê? Que nós temos que ser purificados com a aparição dele. O que significa isso? Vou dar um exemplo da água. A composição da água ela é H2O, 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Para nós chegarmos na pureza da água, ela tem que estar H2O, nada além disso. Se você colocar sal dentro do copo de água, ela já não é mais pura. Se você colocar açúcar, já não é mais pura. Se você pegar a água do Tietê, do rio Tietê, então, impura, total. Aí, o que acontece? João fala assim, todo aquele que nele tem essa esperança, qual esperança? Do retorno dele. Purifica a si mesmo, assim como ele é puro. O que seria então a água pura? H2O. O que seria então nós? Puro. Quando Deus criou o Adão e a Eva lá no Jardim do Éden, ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, criou, e depois ele olha toda a criação dele e cada coisa ele fala assim, e Deus viu que era bom. Nós temos que receber Jesus na nossa vida ao ponto de que o Espírito Santo trabalhe até um limite da pureza. O que é essa pureza? Deus tinha um projeto quando criou o ser humano. E Ele quer retornar esse projeto hoje. Qual que é o projeto? Quando Ele criou Adão, Ele viu que era bom. Adão era puro. O que tornou Adão puro? Assim como eu coloco um açúcar, um sal na água e ela se torna, não é mais água pura, ou se eu coloco uma substância tóxica ali, que cai nesses rios, infelizmente poluídos do Brasil, a gente vê que a água torna poluída, imprópria, ela já não é mais pura. Quando Adão pecou, a impureza do pecado entrou no ser humano e quebrou todo aquele projeto de Deus. Isso tornou o ser humano impuro. Hoje nós não somos mais aquele projeto, nós somos pecadores. Mas quando Jesus veio, Ele nos deu a oportunidade de a gente o quê? Se purificar. O assunto aqui é aguardando a volta de Jesus. Então, o que tem a ver a volta de Jesus com a minha purificação ou a minha libertação do pecado? Eu consegui sair dessa vida de pecado. Lá em Hebreus fala, olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador, olhos fixos em Jesus. Ou seja, quando eu estou com os olhos na volta de Jesus, aguardando o meu Senhor retornar, não há espaço para outras coisas, como por exemplo, adultério, roubo, crime. Quando Satanás vem com um prato feito para você, você fala no seu coração, não, eu estou aguardando o meu Senhor voltar e eu preciso me purificar. Por quê? Porque Ele é puro e Ele exige que eu seja puro como Ele é puro.
Então, quando eu estou com os olhos fixos na esperança do retorno de Jesus, não há espaço para olhar para os lados. Não há espaço para você olhar para o pecado ou dar chance para o pecado entrar na sua vida. Aí você, quando recebe uma proposta de pecado, quando você está lá na sua empresa e quer passar a perna em alguém para tomar o cargo dessa pessoa, ou quando você tem chance de roubar alguém, enganar, mentir, você vai olhar e vai dizer assim: o meu Senhor não quer que eu faça essas coisas e eu estou aguardando o retorno dele e ele tem que... A hora que eu voltar, ele tem que estar puro. A hora que ele voltar, eu tenho que estar puro para ele. Ele é o noivo e nós somos a noiva, que é a igreja. A igreja tem que estar sem manchas. Quando a Bíblia fala sem manchas, é sem a mancha do pecado. Então o pecado, ele contaminou toda a criação. Ele contaminou o ser humano, contaminou o nosso coração. Mas Jesus deu a chance hoje, pelo Espírito Santo e a salvação, para que a gente possa ter a libertação desse pecado e voltar ao projeto original de Deus, que é a purificação. Aí você vai estar com os olhos em Jesus, que é o seu norte, é o seu caminho a seguir, para você suportar as provas, as tentações, as provações, as influências da carne, do mundo, do diabo. Aí você vai conseguir transpor as barreiras e caminhar para a salvação e aguardando a volta de Jesus. E quando chegar o grande dia, você vai olhar para o céu e Jesus disse: levante as suas cabeças, porque chegou o dia da sua redenção. Mas para isso nós temos que estar purificados. Quero ler um outro texto que está lá em Mateus, no capítulo 7, do 15 ao 23. Eu não vou ler todo o texto, mas lá Jesus está falando dos falsos profetas que surgiriam, e esses falsos profetas pareciam que eles tinham coisas agradáveis, eram puros, mas no final eram mentirosos. Aí Jesus fala no capítulo 21 assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste de mim, vocês que praticam o mal. O que é o mal? O mal é o pecado, como o apóstolo João mesmo classifica. Todo mal é pecado. Essas pessoas que vão ali bater na porta naquele grande dia, achando que vai entrar porque fizeram grandes coisas, primeiro que a salvação não é por obras para que ninguém se vanglorie diante de Deus. A salvação é pela graça e misericórdia de Deus através do nome de Jesus. Mas vai bater na porta e não vai entrar. E Jesus fala assim: eu não te conheço, porque você pratica o mal. Mas eu esperei a sua volta. Como esperou a volta? Eu cantava na igreja, eu pregava, eu fazia isso, aquilo, outro, ia na igreja todo domingo. Isso não é o suficiente. Jesus disse: purifique-se, limpe-se do pecado, tire as manchas do pecado. Aí você vai conseguir caminhar para o rumo que Deus tem para você. Você vai conseguir ser aquele projeto, aquele Adão original, sem pecado. Você vai continuar pecando, tropeçando, errando, mas você vai ser justificado pela fé. Aí ele disse: quando chegar no grande dia, você vai bater e Jesus vai olhar e vai dizer: entre, servo bom e fiel. Então o objetivo é o quê? Você olhar para Jesus e se purificar, desviando do pecado, saindo da vida de corrupção, de erro, de mentira, perguntando para Deus se realmente o que você faz está de acordo com aquele projeto que Ele tem para você. Que não adianta nós estarmos aguardando a volta de Jesus, fazendo coisas feias, erradas, e achando que está tudo bem, que vai continuar dessa forma e que vai chegar naquele dia e nós vamos entrar cantando aleluia. Não funciona dessa forma. O evangelho puro é aquele evangelho de transformação, de salvação. Nós temos que ser espelho da glória de Deus. E para ser espelho da glória de Deus, tem que doer as costas. Tem que carregar o peso. Tem que sofrer para poder enfrentar as armadilhas do pecado, do diabo que investe pesado na nossa vida para destruir, usando o nosso próprio desejo, destruir esse projeto de Deus. Porque João disse: olhos enraizados
lá na frente, naquilo que Deus prometeu, que é a volta de Jesus, aí você vai conseguir sair de todo esse embaraço que o mundo te oferece. Aí o Espírito Santo vai te ensinar, te dar forças, te capacitar. Mas se você continuar na vida de pecado, continuar no erro, e só porque você faz isso ou aquilo, não resolve. Vai bater na porta naquele grande dia e Jesus vai falar, você praticou o mal. E o que é o mal? Você viveu no pecado. Temos que desesperadamente fugir do pecado. Orar incansavelmente para Deus nos dar sabedoria, poder do Espírito, para poder sair desse embaraço todo. Aí sim, você olhando para Jesus, você vai estar ansiosamente aguardando essa volta, como aquele servo que está aguardando o retorno do seu Senhor. Então, irmãos, como você está aguardando a volta de Jesus? Aí existe um outro ponto. Rapidamente vamos falar. O outro ponto é, eu estou me purificando. Agora Deus, Ele vai me capacitar para que essa purificação nada mais é do que uma capacitação para que eu possa falar de Jesus para as outras pessoas. Agora, a partir de agora, eu vou testemunhar. Aí sim, vou pregar a palavra com verdade. Vou louvar a Deus com o coração puro. Vou servir a Deus aonde Ele quiser que eu vá. Então, a volta de Jesus não é uma apatia, você fica ali apático, parado, estático no seu lugar, de boca aberta esperando Jesus voltar, não. É um serviço, é um evangelismo, é um desejo ardente, é um amor que você vai ter pelas almas perdidas, porque o Espírito de Deus habita no seu coração e Ele quer salvar outras pessoas através de você. Então faça isso. Olhos em Jesus e no retorno dele, desviando do pecado e sendo cada dia mais capacitado por Deus para falar desse amor. Aí você vai ser vitorioso, você vai ter o que você precisa para sobreviver. Se for para ficar muito rico, Deus vai te capacitar para isso. Se for para viver do jeito que está, Deus vai te... Mas a paz vai ser o juízo no seu coração. Você vai estar em paz. Você vai estar ali buscando, caminhando. E a fé vai ser o seu guia para isso tudo, o seu escudo para tudo isso. Então, irmãos, como você está aguardando a volta de Jesus? Se purificando e sendo capacitado por Deus para servir? Então é isso mesmo. Para que chegamos naquele grande dia, batemos na porta e Jesus vai abrir e vai falar, pode entrar. Oremos. Senhor Deus, capacite eu, capacite essa pessoa que está ouvindo, para que a gente possa, pelo Teu Espírito, aguardar a volta do nosso Senhor. Se purificando com essa volta, desviando do pecado, servindo, fazendo não o que nós queremos fazer, mas aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E em nome de Jesus, Pai, aí sim nós vamos estar vivendo o verdadeiro Evangelho, que é transformação, salvação e glória de Deus sendo vista em toda a terra. Obrigado, Deus, e nós oramos em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.